eu olhando assim, tipo, no ambiente e tudo mais, tu vê, óbvio, como a jardim botânico, tu vê várias árvores juntas assim. E ali atrás tem 3 árvores assim que tem o fundo, mas não tem muitas árvores perto. São essas 3 e elas estão assim, como se fosse um triângulo, sabe? E aquilo me chamou a atenção, assim, pela forma como elas estão dispostas, que só estão as 3 e elas são 3 árvores iguais. Bem pegando essa coisa de tipo, sei lá, elas usam a energia do sol, a energia da luz para respirar, para trabalhar, para ter energia. E eu acabei tirando fotos mais assim de cima, delas respirando, delas, do vento batendo. No começo eu tinha escolhido, eu tirei foto dessas plantas aqui, assim com o sol aparecendo junto, porque eu gosto muito dessa planta, assim. Mas daí eu fui lá ali no laguinho, assim, e eu tava caminhando assim, e aí tinha vários quero-queros ali, né? Daí eu peguei e tirei uma foto, assim, e tinha um que parecia que tava olhando, assim, pro lago ali embaixo. Eu saí peregrinando e tirando foto de qualquer coisa que me chamava a atenção, né? Tirei fotos da luz do sol nas folhas das árvores, de pequenas flores, de alguns detalhes em algumas árvores. Vou pegar um pedaço maior. Ele vai trocando cada pouco, né? Começaram uma tarde fazendo algumas vivências em meio à natureza, mais especialmente ligadas ao som, né? E nesse percurso que vocês vieram de lá até aqui, vocês ouviram vários sons. E a gente trouxe alguns elementos da natureza, alguns que são folhas secas, que a gente também encontraria aqui, outros não, outros são diferentes. E a ideia agora é que vocês pensem em algum dos sons ou tentem, experimentem esses objetos que tem aqui para tentar reproduzir algum dos sons que vocês ouviram. Sim, né? Quebrando os galhos, assim, Acho que eu consegui mais ou menos o que eu queria. Só que depois tem que... Deve ser tipo a água. Eu peguei... O que me chamou a atenção, assim, dos sons foi a água da cachoeira. Então, eu tentei reproduzir, assim, com várias pecinhas de forma... O som da água, né? Esse aqui. Eu pensei em reproduzir o som do vento nas árvores. E eu não sei muito bem como surgiu a ideia, mas simplesmente pelo barulho que faz, eu acho que fica legal. Ou melhor, fica mais próximo que eu consegui. Não muito. Eu pensei no som da gente caminhando até aqui, das folhas mexendo e quando a gente pisa nelas, elas acabam quebrando. Fica mais ou menos assim.
Eu pensei bastante na questão da gente estar pisando, assim, na questão dos galhos, quando a gente vinha caminhando e pisando neles, e também nas plantas, quando elas se encostam, assim, os galhos se encostam, fazem meio que um som, assim, tipo... Vocês vão ter que ouvir sons ao redor de vocês e de onde vocês estão sentados, vocês vão escolher qualquer lugar. Deixem que o local escolha vocês. Vocês vão fazer na folha do lugar do que vocês estão ouvindo. Tipo, aqui eu ouvi o som de um passarinho cantando. Aqui eu ouvi água. Aqui eu ouvi uma folha caindo. Aqui eu ouvi o vento. E vocês vão mapeando esses sons ao redor de vocês. Vocês vão escolher então um lugar para vocês sentarem. Pode ser por aqui. Tanto faz. Não vai falhar. Eu acho que não vai falhar. Aqui tem canetas. Dá umas duas já pra garantir que não vai falhar. Quanto tempo a gente tem? Que bom pra isso. Eu ouvia o som do vento batendo nas árvores em vários lugares, assim, vários pontos, assim, dos meus lados, atrás de mim, depois de um tempo na minha frente, assim. Aí depois eu comecei a prestar mais atenção, assim, tinha o som forte do cachorro também, né, que tava latindo ali, mas eu senti, eu ouvi pessoas conversando, assim, mais ao longe, assim, pra lá, assim, pra frente, eu não sei bem ao certo onde elas estavam, mas eu ouvi à minha frente, assim, pessoas conversando no fundo, quando eu fui prestando mais atenção, assim. E o barulho dos pássaros também, algumas cigarras e os galhos, assim, eu ouvi, tipo, os galhos quando as plantas se tocavam, assim, com o vento, também eu ouvi esse barulho dos galhos, assim. Tinha uns insetos voando perto de mim, também dá pra ouvir eles. Depois o canto dos pássaros, vários pássaros diferentes, o bater das asas deles entre as árvores, o som da cigarra, o cachorro latindo que acabou incomodando um pouco. Deu pra ouvir um pouquinho de passos também nas folhas, ou as pessoas se mexendo, se ajeitando. E o som da água também deu pra ouvir bastante. Muito som de cigarra da minha direita. Tinha mais uns pássaros mais para trás. Bastante pássaros da esquerda. E o cachorro, claro. A água também, em vários pontos, né? Mais pra frente, pros lados e atrás, alguns pássaros. Tinha uma mosca que ficava bem perto, assim. O vento também nas árvores, principalmente do meu lado. Os automóveis e tudo mais da rua, assim, dava pra ouvir quando passava. Também foi esse som dos galhos, assim, que eu falei, que era, tipo, pessoas caminhando ou algo assim, um som tipo de galhos quebrando, algo assim.
Geralmente essa parte final é a parte de compartilhar a inspiração. Então, vocês agora, um por um, podem colocar como foi estar nas vivências, como foi participar, quais eram as expectativas de vocês, o que surpreendeu ou decepcionou vocês. Colocar um pouco o que vocês sentiram fazendo essas atividades. Acho que foi bem legal, assim. Acho que poder interagir com a natureza e tocar, sentir, ouvir as coisas, assim. Às vezes a gente tá acostumado com o dia a dia dentro de algum outro lugar e fora da natureza, não está acostumado com esse ambiente, e tu poder se inserir nesse ambiente, tu poder perceber essas outras questões, tu se sensibilizar com isso, sabe? Eu acho que isso foi que me marcou mais, assim, eu acho. Às vezes a gente procura tanto outro meio de relaxar e a gente tem, tipo, a natureza oferece isso e a gente acaba não usando. Acho que, sei lá, a gente às vezes fica muito no meio muito no meio do movimento, muito no meio urbano e perde aquela coisa da terra, sabe? Aquela coisa humana. Quando é que tu para pra escutar um passarinho? Quando é que tu para pra perceber aquilo que tá na tua frente? Acaba passando despercebido. E acho que todos nós sentimos falta disso em algum momento da nossa vida. A gente não tá mais conectado com o lugar em que a gente vive, a gente não tá mais conectado com a natureza em si. É uma falta. Tu retoma a tua sensibilidade, né? Tu volta a ver a natureza assim por si só e não pensar apenas numa árvore ou numa planta que está na tua casa. Tu volta a pensar em tudo que a natureza envolve, assim. Esse tipo de sensibilidade tu acaba desenvolvendo novamente, né? Começa a olhar de outra forma, a sentir de outra forma. Acho que o momento em que a gente parou para escutar o som, sabe? Eu acho que isso fez muita diferença. Agora, assim, a gente sentado aqui, tu consegue identificar um pouco mais esses sons, de onde eles vêm, o que eles são. Na hora de reproduzir também tudo que leva ao som, tudo que tem que acontecer para aquele som reproduzir. Acho também importante. É até uma forma de se sentir inserido, né? Nesses sons e se sentir fazendo parte disso tudo, né? De tudo que está acontecendo no meio. Então, é bem interessante isso. É o parar e voltar. É o se conectar com a terra, é o se conectar com... quantas árvores a gente tem aqui ao redor? Algumas delas têm muitos anos, até mais do que a gente. Então, um dos objetivos da vivência é a gente parar e voltar. A gente se conectar, a gente se sensibilizar, porque nós somos um ser dentro desse meio ambiente, né? Ele é um lugar bem bacana de poder sentar, poder fazer essa sensibilização mesmo, assim, sabe? Eu acho que tu sair daquele lugar que tu tá todo dia e tu pra um lugar totalmente diferente, que talvez tu nunca tenha ido antes, e tu poder, nesse lugar, perceber as coisas. Eu acho que também com isso, assim, acho que até quando a gente voltar, sei lá, pro nosso trabalho, pro nosso dia a dia, a gente pode perceber um pouco mais as coisas, os sons e tudo que está ao nosso redor, assim. Acho que a gente acaba dando mais valor e prestando mais atenção nisso. Quem não conhecia o Jardim Botânico, Eu não conhecia. Eu achei muito lindo, assim, muito diferente e agradável, né? Daquilo, é só um jardim. Não, tem de tudo. Tu entra extremamente em contato, assim, fica intimamente conectado com a natureza, assim, com esses sons, com essas visões, assim, os animais, as plantas, assim. O lugar é muito bem cuidado, muito interessante, assim, eu gostei muito. Eu também não tinha vindo aqui ainda e acho que é muito legal a gente poder vir para um lugar novo que a gente não conhecia e ter uma experiência que a gente, digamos, já não tem há muito tempo, que é de se conectar com a natureza em si. É bem bacana. Porque geralmente tu vai pra um lugar e tu olha aquele lugar, tu não sente aquele lugar, né? Tu não experimenta o lugar, tu simplesmente olha, vê o que tu percebe ali e deu, era aquilo, né? Tu não sente, tu não prova, tu não experimenta, tu não toca. Então foi muito interessante conhecer o jardim ainda mais dessa forma.
A gente pôde experimentar e se sentir parte desse meio, né? Voltar para a natureza, assim, sair da natureza e voltar para ela novamente, assim. Foi muito legal, assim, poder tirar a cabeça, poder respirar um pouco e prestar atenção nas outras coisas, assim, não apenas no que tu tem que fazer no dia a dia, e sim poder perceber outras coisas que não estão ali pré-determinadas para te fazer, algo que tu tem que se experimentar e se desafiar a experimentar e a sentir aquilo. Então, para mim foi muito legal, assim, muito gratificante, assim, muito legal. Poder sentir a natureza, poder estar em contato, mesmo suando, mesmo se sujando, porque faz parte do processo. E a gente, eu acho que meio que se acostumou com uma vida um pouco limpa demais, um pouco fechada, um ambiente muito construído, alguma coisa que não é normal. E eu acho que poder estar em contato, isso é muito bom, porque a natureza tem uma energia que é dela, que se tu for escutar uma música, se tu for fazer qualquer outra coisa, também vai ter, mas não é a mesma da energia, que é essa da natureza, porque é alguma coisa mais bruta, alguma coisa que foi mais entregue, ela não tem uma sincronia, ela é do jeito que ela é. E poder estar aqui, a gente sempre sai diferente, porque a gente sempre sai mais equilibrado, que a gente vem sempre aquela coisa punk do dia a dia, da rotina, aí a gente senta aqui, acalma, escuta coisa que a gente não está acostumado a ouvir, mesmo estando dentro do meio, escuta o barulho da água, escuta o barulho de passarinho, isso é muito bom. Eu acho que acaba equilibrando tudo. Para poder sair do lugar de trabalho, o ambiente assim, urbano em que a gente está, e poder adentrar dentro da natureza assim, e poder vivenciar, sentir, perceber o ambiente em si. Assim, eu acho que quando a gente está no nosso dia a dia, a gente não consegue se conectar diretamente com o ambiente, e aqui a gente pode fazer isso, a gente pode sentir, a gente pode ouvir, tocar. Então acho que isso foi muito importante, assim, acho que fez a diferença. Também se sensibilizar em poder perceber coisas, ouvir sons que talvez tu nunca tenha escutado antes, e tu poder identificar isso e relacionar com as coisas do teu dia a dia, assim, eu acho que foi o mais importante, assim, da vivência. Nos permite nos reconectar com a natureza, que é uma coisa que muitas vezes no nosso dia a dia se perde pela correria, pela pressa de fazer várias outras coisas ao mesmo tempo. E é importante esse momento justamente pela nossa perca, a gente não percebe isso. Mas justamente com a vivência a gente tem a chance de reconectar e de nos aproximar mais do nosso mundo, da Terra, e nos sentirmos mais como digamos, junto com a natureza.